Olá, quarto ano, aqui é a professora Bárbara, vamos ter aula de matemática. Algoritmo da divisão por estimativa, página 154 até a 161. Deixa eu só confirmar aqui. 161 mesmo. Eu vou fazer a leitura para vocês das páginas e depois vocês realizam as atividades. Algoritmo da divisão por estimativa. Você já estudou que em matemática, estimar é fazer um cálculo aproximado. Estimativa é o resultado obtido com esse cálculo, ou seja, o valor, a quantidade, o tamanho ou o peso aproximado. Em nossas estimativas, muitas vezes chegamos ao resultado exato, mas isso nem sempre acontece. Você também aprendeu que o algoritmo é um conjunto de procedimentos usados numa determinada ordem para chegar a um resultado. Nas aulas desse módulo, você vai recordar as divisões e os algoritmos das divisões por estimativa que você aprendeu no terceiro ano. Então, as partes da divisão, aí no amarelinho, dividendo, divisor, resto e quociente. Quando eu vou montar uma divisão, vou pôr, por exemplo, 16 dividido por 8. Aqui é o dividendo. Essa parte, tá, gente? Essa parte é o dividendo, essa é o divisor. A parte que vai dar aqui embaixo é o resto. E aqui é o quociente. E essa aqui é a chave, tá? A chave da continha. Atividade 1. Aí vocês já fizeram as divisões lá por 100 por 1000, vocês vão realizar a atividade 1, resolva a situação ou problema a seguir, utilizando estratégia pessoal. Os ovos de uma granja são embalados em 6 caixas com 12 unidades. Numa manhã, a produção foi de 252 ovos. Está falando para vocês fazerem estratégia pessoal. Professor, eu preciso montar essa conta? Se você já souber usar essa conta, sim. Se não, não precisa usar essa conta. Pode fazer, por exemplo, já está falando aí, foi dividido em 6 caixas. Vocês podem colocar 6 caixas, cada caixa tinha 12 ovos. Se eles fossem embalados em 6 unidades, quantas caixas serão necessárias para embalar todos os ovos? Aí vocês vão fazer a conta aí. Se os mesmos 252 ovos forem embalados em caixas de 12 unidades, forem 6, vai dividir por 6, 252 aqui. E vai fazer quantos 6 cabe em 252? Cabe quantas vezes os 6 lá, dentro de 252? Depois, 252, quantas vezes cabe o 12 dentro de 252? Quantas caixas serão necessárias para embalar 252 ovos em 12 unidades? Depois, letra B, 112 alunos de quarto ano vão ao teatro na companhia de 3 professores e 3 monitores. Para realizar o transporte, a escola usou o ônibus de 40 lugares, cada ônibus. Quantos ônibus foram contratados para transportar todas essas pessoas? Aí vai ter que somar a quantidade de pessoas, dividir pela quantidade de lugar e saber quantos que vai sobrar lá. E vai dar o resultado é a quantidade de ônibus. Professora, eu não consigo fazer naquela conta. Cria uma estratégia, tá? Na conta que eu apaguei. Nas situações problemas, utilizamos a ideia de divisão que corresponde à pergunta: quantos grupos cabem? Quantos grupos de 6 cabem em 252? Quantos grupos de 12 cabem em 252? Usamos a ideia de quantos grupos cabem, ou seja, estimamos quantos grupos ideais cabem em determinadas quantidades. Por exemplo, quantos grupos de 40 cabem em 118? Vamos fazer algumas estimativas aplicando a ideia de quantos grupos cabem. Quantos grupos de 3 cabem em 20? Aí vocês vão contar 3 mais 3 mais 3 até chegar perto de 20 ou no 20. Quantos grupos de 10 cabem em 130? Ah, mas sobrou, não tem importância, é estimativa, tá? Quanto que aproximadamente é. E assim nos outros também. Aí, algoritmo da divisão por estimativa. Aqui vocês fizeram na estratégia de vocês, lembra? Pode fazer caixinha de ovo para dividir. Agora, na próxima página, vocês vão aprender a estratégia para montar a conta. No algoritmo da divisão, estimamos
Quantos grupos cabem no número que temos que dividir? Ou seja, quantas vezes o divisor cabe no dividendo? A cada estimativa que fazemos, vamos construir o repertório, que é o registro das multiplicações estimadas. Veja um exemplo. Eu vou explicar para vocês aqui esse exemplo. Então, a menininha aí, acho que é uma menininha, é a menininha, tinha 72 e foi dividir por 4. E aí ela achou, precisa usar o número que está aí, Pro? Não, ela achou que se ela pegasse o número 6 e multiplicasse por 4, 6 vezes 4, 24, 24, aí ela vai tirar 72. 2 não dá para tirar 4, eu reagrupo aqui, 12 tira 4 dá 8, 6 tira 2 dá 4. Ainda sobrou, né? Ainda dá para dividir por 4 ainda, né? Então eu vou pôr um número aqui embaixo. 10, ó. 10 eu acho que dá, hein? Vamos ver, 10. 10 vezes 4, 40. 40 menos 40 sobra 8, né? Aqui é 0, aqui é 8. Ainda sobrou 8. Tem algum número na tabuada do 4 que vezes ele é igual a 8? Tem. O 2. Vamos pôr 2 aqui então. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Todo esse aqui eu vou somar. 6 mais 2, 8. 1 mais nada, 1. Deu aí o mesmo resultado? Então é assim que você vai falar. Quantas vezes você acha que o 4 cabe no 72? Eu achei que cabia 6 vezes, multipliquei o 4 por 6. Depois eu achei que cabia mais 10 vezes, multipliquei o 4 por 10. Depois eu sabia que cabia mais 2 vezes e multipliquei por 2. E aí cheguei no resultado. Ah, professora, se eu multiplicar por outros números, não tem problema. Desde que o resultado seja 18, é esse o resultado. Podia ser por 5, depois por 5 de novo, depois aqui por 3 e aqui por 3, mas o resultado tem que ser 18, quando eu somar todos os... Deixa eu ver aqui o nome deles mesmo. Quociente. Quando eu somar todos os quocientes, o resultado tem que ser 18 nessa conta. Aí está o passo a passo de como ela fez, da página 156 e 157, é exatamente o que eu acabei de explicar. Se vocês quiserem ler passo a passo, mas é o que a Pro explicou. Aí a aluna resolveu, troca de ideias, a aluna resolveu 235 dividido por 12. Aí tem como que ela fez aí, né, na página 158. Se vocês ficarem com alguma dúvida, a Pro tira no ao vivo com vocês, a gente faz até a continha no quadro se precisar. Mas tá bem explicadinho aí de novo, ó. A pessoa pensou em 10, que 10 vezes 12 é 120, sobrou 115. Aí pensou em 6, 6 vezes 12 é 60, sobrou 55. 4 vezes 12 é 48, sobrou 7. Essa continha teve resto, não tem problema, não dá para dividir por 12, sobrou o resto. E aí, o resultado 19, dessa troca de ideias, tá? Tô lendo troca de ideias, página 158. Aí vocês vão calcular as divisões dessa maneira que o Pro explicou para vocês. E aí eu venho com a aula da correção para a gente ver se ficou certinho. Um beijinho, até a próxima aula.